Saudações, galera! Vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, o começo, os envolvidos, as interpretações por trás da guerra, as causas e o estupim, aquilo que vai disparar essa guerra. Os envolvidos na guerra: Brasil, que vai ter a sua independência em 1822, a Argentina, que tem a sua independência em 1816, o Uruguai, que tem a sua independência em 1825, porém é reconhecida aí pelos países próximos em 1828, e o Paraguai, que tem a sua independência em 1811. Por que falar da independência desses países? Para mostrar como eles estão aí num processo de consolidação política, geográfica, de organização social, dentro ainda dessa conjuntura que vai antecipar a Grande Guerra do Paraguai. Com relação à Guerra do Paraguai, há várias interpretações. Existe a interpretação tradicional, que tem um cunho mais personalista, ou seja, que vai fazer uma narrativa em que a culpa de todo o processo da guerra é jogada aí em Solano Lopes, que era o presidente paraguaio à época, que na visão de muitos é um ditador, um tirano. Então essa visão tradicional. A perspectiva revisionista, ou seja, essa perspectiva revisionista, ela rompe com a ideia personalista, tradicional de leitura da história e vai trazer a seguinte análise, basicamente que a Inglaterra vai intervir na América Latina, nas relações entre os países daqui, então Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. Por quê? Porque a Inglaterra, ela via a potência do Paraguai, que vinha crescendo nessa narrativa histórica, tá ok? E aí, então, ela vai influenciar a guerra. Então, a guerra seria de influência inglesa. Há um detalhe que a gente já pode falar, né, desde então, que é o caso Christie, né, que foi uma ruptura diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. Então, essa questão Christie, ela vai deixar um pouco essa tese aí fraca. Por que a Inglaterra apoiaria o Brasil, que teve lá um problema de relações políticas com a Inglaterra, para desbancar o poder paraguaio? Sendo que muitos vão falar, e historiadores vão trazer essas narrativas, que o Paraguai nem tinha todo esse poderio e toda essa força, como se diz aí na leitura revisionista da história. Isso aí a partir de 1960 até 1990. Há uma outra leitura, uma leitura pós-revisionista, ou uma nova historiografia acerca da história da Guerra do Paraguai. Então, a primeira tese desse grupo é que o Paraguai não era uma nação desenvolvida, como a visão revisionista apresentava, e além disso, vai entender que o Paraguai e essa guerra toda é oriunda de vários elementos e não apenas um. Só para deixar assim explícito, então da linha mais tradicional, os escritos de cunho mais militar. Da linha revisionista, os escritos de Júlio José Chiavenato, que vai ter aí essa leitura que prepondera na história do Brasil até recentemente, como uma resposta até o escrito do Chiavenato à narrativa tradicional militar. Mais contemporâneo, assim, frutos de mais possibilidades de pesquisa, enfim, a narrativa aí, por exemplo, do Francisco Doratioto, que no livro chamado Maldita Guerra vai trazer vários elementos que vão culminar nesse processo de guerra. Logicamente que também um deles é a tirania de Solano Lopes. As causas da guerra. Bom, três grandes elementos compõem as causas da guerra. Então, as questões geográficas, as questões políticas e as questões econômicas. A questão
geopolítica se dá no fato da guerra ocorrer ali na região da Platina, que é cortada por vários rios, Rio Paraguai, Paraná, Uruguai, até chegar ali, né, desembocar no oceano. Um detalhe interessante é que, por exemplo, do Rio de Janeiro até Cuiabá, em Mato Grosso, não havia rota por terra. Então a rota era feita pelos rios. Quer dizer, então, para se comunicar com a capital do Brasil, era necessário singrar aí esses rios. Então o que acontece? Por ser uma região de vários rios, é uma região também de muitas disputas. Onde há rio, onde há terra, vai existir disputa. Sobretudo, galera, no que se refere ao Rio Paraná e o Rio Uruguai, que vão diretamente desembocar na Bacia do Prata, que é saída aí para escoamento de produtos para Buenos Aires, o Porto de Buenos Aires, o Porto de Montevidéu e depois para a Europa. Ou seja, uma região aí muito disputada, até porque o Paraguai ele não tinha saída direto, ele dependia desse escoamento, dessa saída pelos rios. Um outro detalhe, quando se olha lá na Bolívia, um pouco mais acima, na região de Potosí, rica em minérios, todo o minério era extraído e comercializado, passava por essa região também. Então isso mostra como era uma região importante geopoliticamente falando. Dentro da política e da questão econômica, a luta entre os países sul-americanos, portanto, pelo controle das terras, dos rios, dos gados, para se ter o poder. Então, esse movimento todo, ligado a disputas que vêm de antes da guerra, obviamente, que vão surgir na região, vão somando para constituir aí as causas da guerra. Por exemplo, em 1851, o Brasil vai invadir o Uruguai e vai fazer uma intervenção política ali naquela região, derrubando Manuel Oribe, que era o líder à época e fazia parte de um grupo político conhecido como Blanco. O Brasil coloca no lugar de Oribe um inimigo político de Oribe, que era um colorado, Frutuoso Rivera, que fazia parte do grupo dos colorados. Então veja, isso já é uma intervenção brasileira, do Império Brasileiro, numa questão política do Uruguai. Há muitos elementos aí, mas não é o caso agora a gente abrir tudo. Outra questão, em 1852, o Império também vai invadir a Argentina para depor Juan Manuel Rosas, que fazia parte lá dos caudilhos argentinos. Anos depois, o Brasil volta a invadir o Uruguai para depor Atanásio Aguirre, que era um líder aliado muito importante na época de Solano Lopes. Então, o que acontece? Esses elementos aí de intervenção do Império Brasileiro fazem parte também desse processo das causas da guerra. Além disso, vai se dar aí a ação de retaliação paraguaia com relação às intervenções do Império Brasileiro. Um grande exemplo disso é que em 12 de novembro de 1864, Solano Lopes apreende o navio brasileiro Marquês de Olinda, que tinha destino a Mato Grosso, e em 13 de dezembro de 1864, Portugal vai declarar guerra ao Brasil. Então, quer dizer, esse ponto já é polêmico, porque alguns vão dizer assim, a guerra se deu porque o Paraguai vai apreender um barco brasileiro. Outros vão dizer, não, a guerra se dá porque o Brasil intervém na Argentina, no Uruguai, e aí, como resposta, Solano Lopes apreende o navio brasileiro e aí vai se dar a guerra, que vai ser declarada primeiro, como a gente já viu, pelo Paraguai. Em 1865, algo interessante vai acontecer. A Argentina, ela não vai permitir que as tropas dos paraguaios atravessem o território de Corrientes e Entre Rios, que era uma passagem necessária para o ataque ao sul do Brasil. Então, com isso, Solano Lopes também vai declarar guerra à Argentina.
Bom, então agora Solano Lopes declarou guerra ao Brasil, declarou guerra à Argentina, e aí Brasil, Argentina e Uruguai vão se reunir numa aliança que vai ficar conhecida como Tríplice Aliança, em maio de 1865. Então, o Brasil de Dom Pedro II, a Argentina de Bartolomeu Mitre e o Uruguai de Venâncio Flores se articulam politicamente nessa tríplice aliança com o objetivo, óbvio, de lutar aí contra o Paraguai. A consequência disso foi a escrita de um tratado que entendia que a Guerra do Paraguai seria rápida, o que não foi, que só acabaria com a deposição e paz mediante a deposição de Solano Lopes, a reorganização das fronteiras e que o Paraguai deveria pagar pelos prejuízos. Lopes vai ficar isolado, ele vai iniciar então as batalhas, primeiro pelo sul do Brasil, depois teremos as batalhas navais, mas isso aí é assunto para uma próxima aula. Abraço, até mais.